Vamos agora à redação da Tribuna de Limeira, hoje sexta-feira, fechamento, e faço contato agora com o Antônio Cláudio Bontorin. Cláudio, você não fazia coleção não, né, desses folders aí, você sabe que teve um tempo que eu guardava os mais criativos, viu? Seja bem-vindo, Cláudio, um abraço. Um abraço, Beto, um abraço a todos que nos acompanham aqui pelo Farol de Limeira, né? Estamos sextando novamente, né? E nos preparando para a última semana de agosto, né? Que vai até meio da semana que vem. Mas eu não fazia coleção, não, Beto. Eu tinha o hábito de colecionar jornais, publicações informativas, né? Mas foi acumulando e eu acabei me desfazendo e depois, por um trabalho que eu fiz na pós-graduação, eu me arrependi de ter desfeito aquela coleção que eu tinha. Mas nunca tive esse hábito de coleção ou de colecionar alguma coisa, né? O máximo que eu fiz foi, junto com os meus filhos, encher um álbum de Copa do Mundo e só também, viu, Beto? Eu acho que se você tem um objetivo de colecionar alguma coisa, é interessante, mas acaba se tornando, às vezes, uma obsessão perigosa. Também acho. Eu vi aí que tem gente que tá querendo pagar até, sei lá, 5 mil, 10 mil reais por uma figurinha do Neymar. Ó, quem espera sempre a sua participação aqui, eu vou lá para São Paulo, que é o Sidney Botelho. Ele falou, eu vou entrar a hora que o Bontorin estiver falando sobre álbum de figurinha, porque eu já enchi vários deles. Sidney, seja muito bem-vindo, amigo. Um abraço. Grande abraço, Beto. Grande abraço, Bontorin. Olha só, Beto, essa questão de álbum de figurinha, principalmente da Copa, que teve um aumento de mais de 200% uma figurinha. O pacotinho, né, agora R$ 4 em relação à última Copa, e tô fora. Que a Panini não mandar o álbum completo para mim como jornalista, não vou ter, não. E, aliás, gastar dinheiro com a figurinha do Neymar é atraso de vida, né, Edmar? O Beto, sem dúvida nenhuma, para mim é horrível isso. Eu tô criticando mais uma vez o Neymar amanhã. Eu quero ver o que a Encinas vai falar para mim. A Encinas adora o Neymar. Ô Sidney, Oi? quanto está custando o envelopinho da Copa de figurinhas? R$ 4. Na Copa passada custava R$ 2,20. Meu Deus! Vem 4 figurinhas ou 3? Vem 5 figurinhas. Vem 5. Nossa, quase R$ 1 por figurinha. Entendi. Quase R$ 1 por figurinha. Que coisa, hein? 80 centavos ali, cada figurinha. E, aliás, se nós formos levar para a Copa de 2014, o pacotinho era por volta de R$ 1,20. Que coisa, hein? Foi justamente esse que eu preenchi, o de 14. Quer dizer, meus filhos, né? Eu ajudei. Cláudio, bem que você falou que você abandonou em bom momento esse hábito do álbum de figurinha. Gente, vamos lá. Aliás, eu tenho uma briga muito grande com a Panini, mandei inclusive e-mails para eles, quando lançaram aquele álbum do centenário do Palmeiras. Eles lançaram e de repente interromperam tudo, não conseguiram preencher e nem ir pro Parque Antártica fazer uma foto lá com a Taça Libertadores e com o Marcão. Então. Fiquei muito bravo. Fez muito bem de reclamar. Sidney, vamos acompanhar agora aí o que o Cláudio tem a dizer sobre ontem, né? A entrevista do ex-presidente Lula concedida ao JN. Cláudio, vamos lá. Então, né, Beto? Na realidade, se você pegar todas as análises que foram feitas, né, elas são bem parecidas em termos de condução e em termos de participação do candidato Lula, né, do ex-presidente Lula no debate. Todos falaram que foi bastante objetivo do ponto de vista jornalístico, né, em se levando em consideração que não houve agressões, não houve discussões,
Mas eu considerei que foi um debate conduzido a três, e não apenas pelos âncoras William Bonner e Renata Vasconcelos. Eu achei que o Lula dominou o debate, não permitiu ironias do William Bonner, como ele fez com o Bolsonaro, né? Dando a impressão até, Beto, que a Globo estava tentando se redimir de alguma coisa. Mas não foi bem assim, porque as perguntas foram feitas, o tema corrupção foi o primeiro a entrar em discussão, e é um dos temas que o PT tem mais dificuldade para falar sobre isso, né? Então, eu acredito que houve realmente uma participação muito boa do ex-presidente, principalmente, e olha, esse é um detalhe interessante, né? Eu estava assistindo o debate e quem me chamou a atenção disso foi minha esposa. Ela falou: você percebeu como o Lula olha para a câmara frontal e fala com a população? Você percebeu isso? Eu falei, depois eu prestei atenção e, de fato, ele encarava os dois âncoras quando ele esperava as respostas, tratou a Renata Vasconcelos com um grande respeito, né? Deixando ela como protagonista também, coisa que o Bolsonaro não fez, né? O Ciro Gomes já fez. E também ele foi desenvolvendo os temas num discurso político bastante apurado, ou seja, ele aproveitou muito bem o espaço que a Globo deu nessa entrevista, né? Mas, independentemente das respostas, se agradaram ou não agradaram a todos, ou parte do todo, eu acho que foi uma sabatina muito interessante, com um grande detalhe, né? Os chiquérrimos sapatos vermelhos da Renata Vasconcelos. Eu vou aproveitar aqui, Beto, aproveitar também e comentar esta observação da sua esposa. Eu percebi também, fato que até sinalizei na minha participação da terça-feira, que muitos hoje estão apenas olhando para o entrevistador. E ontem o Lula, pela oratória dele, ele conseguiu sim interagir com as pessoas que estavam em casa. Ele direcionava o olhar para a câmera principal, a câmera que nós chamamos que é a câmera que seria uma terceira ou uma quarta câmera, ele sabia o seu posicionamento. E quando ele precisava enfatizar alguma informação que poderia ser contraditória, ele olhava para a câmera. Um dos pontos bem positivos também dessa entrevista foi ele ter utilizado o argumento do governo dele junto com o Geraldo Alckmin. Ele reforçou muitas vezes a presença do Alckmin, que é o seu vice, e isso demonstra que, quando ele falou, eu quero fazer um governo melhor do que eu fiz anteriormente, unindo as forças de um comandante, de alguém que já governou o principal estado do país, fazendo essa conexão, principalmente porque, na ocasião também, o Alckmin era o governador de São Paulo e ele o presidente da República. Então, eu acredito que essa unificação foi muito mais distribuída em termos de entendimento no dia de ontem, com a entrevista, e foi muito coerente a escolha por parte do próprio Lula em ter um vice como o Geraldo Alckmin, que abre, sim, aquela possibilidade de bons relacionamentos com os partidos que sempre foram adversários do próprio Lula. O caso do PSDB, o MDB, que sempre foi um dos aliados, mas em determinados momentos vinha contra, e o MDB que tem grande participação na Câmara dos Deputados e também no Senado. Então, esta observação eu queria trazer aqui nesse comentário, porque eu acredito que foi muito positivo. Ele não se eximiu sobre a questão da corrupção, também fez uma conexão sobre o orçamento paralelo que existe no governo atual, e eu acredito que um único momento de ataque ao presidente Jair Bolsonaro, candidato também às eleições,
foi chamá-lo de bobo da corte em relação a ser manipulado pelo presidente da Câmara dos Deputados. Então, essas são as observações. Realmente foi o que eu deduzi lá na terça-feira. Ele trouxe diante de cada resposta, cada pergunta, uma colocação e também uma nova informação em relação ao seu plano de campanha, que também não foi muito efetivo no plano de campanha dele, mas ele diz que quer voltar a uma economia muito mais democrática e trabalhar trazendo... um ponto positivo também, não sei se o Cláudio ia comentar, foi ele afirmar que na posse, caso ele seja eleito, outros presidentes de países estarão em sua posse. E nós precisamos realmente, agora trazendo uma opinião mais jornalística minha, a volta das empresas externas que nesses 4 anos saíram do país. Tá? Então, hoje nós precisamos desse apoio externo. E o Lula, ele consegue fazer essa conexão com todos os presidentes, até dos países que são direita, esquerda ou o que seja, e unir o Brasil aos Estados Unidos mais uma vez. Ô Sidney, deixa eu só fazer uma colocação, eu concordo plenamente com você, mas aqui é uma pergunta de um jornalista para outro e que o outro tem experiência em oratória. Você acredita que ele foi treinado para participar do Jornal Nacional ontem? Se Olha, foi muito bem treinado, né? Não, ele estava muito preparado. Eu cheguei para minha esposa e falei assim, amor, o Lula, para mim, é um dos caras que todas as pessoas deveriam analisar para a oratória. Ele utiliza a oratória que eu ensino às pessoas. Ele tem a essência dele, ele não perde essa essência e ele coloca o conteúdo necessário para aquele momento, ou seja, para aquela resposta, para aquele questionamento. E ontem o Lula foi impecável na oratória. Não estou entrando na dicção, nem dele e nem do Bolsonaro. Se nós formos falar da dicção dos dois, meu Deus do céu, a língua presa, trava, come algumas sílabas, mas ao mesmo tempo a oratória dele veio ser desenvolvida desde o seu primeiro mandato como presidente e agora está muito mais qualificada. E detalhe, pode perceber que está bem humanizada a oratória dele. Então, isso demonstra o quê? Uma qualidade. Mas que ele treinou, com certeza. Imagine quantos assessores começaram a fazer questionamentos duros para ele, ele está muito bem. Sidney, Cláudio, deixa eu fazer uma pequena intervenção. Tem uma profissional, uma fonoaudióloga, na verdade, mas ela é profissional de comunicação, né? E tem um detalhe que eu gostaria de acrescentar nesse bate-papo gostoso que nós estamos levando. A comunicação é assim, não é tanto pelo que você fala, mas pelo que você faz a pessoa entender o que você quer que ela entenda. Ontem, o Lula, ao minimizar, por exemplo, essa divisão do país e tal, que ele até contribuiu para isso, nós e eles e tal, olha, ele deu uma minimizada comparando isso à torcida organizada de futebol. Então, assim, esqueça o lado político, né? Mas, do ponto de vista de comunicação, isso é fantástico. Isso é fantástico. Sim, ele foi, o que eu falo, ele foi muito humano, ele entrou mesmo, ele trabalha nós e eles. E ele até perguntou aproveitando o time do Bonner, né? E o time do Bonner tinha acabado de perder na quarta-feira para o Flamengo. Então, o que acontece? Eu nem sei qual é o time do Bonner, mas perdeu para o Flamengo, tá bom? O que acontece? É justamente essa entrega do comunicador que às vezes falta, da pessoa que opina. E ontem ele foi muito sábio, né? Ele utilizou foi o que popularizou o Lula, gente. Se nós formos analisar, o Lula, ele é um líder popular, só que ao mesmo tempo ele teve que mudar o seu perfil depois do governo do FHC, senão ele não seria eleito. Então ali, naquele período do primeiro mandato, antes do primeiro mandato dele, ele ficou 4 anos treinando o quê? Como os executivos falam, como os líderes falam, deixando o lado popular dele de sindicalista. E hoje nós vemos o Lula
preparado para qualquer desafio e qualquer reunião que envolva qualquer líder internacional. Eu comparo a oratória dele, não tão literárica assim, né, mas com a do Barack Obama. Se vocês forem na internet digitarem Barack Obama discurso no Rio de Janeiro, você vai ver como o Obama foi empático. E isso o Lula demonstrou ontem na entrevista no JN. Perfeito, perfeito. Bom, estamos chegando ao final do nosso programa aqui, do nosso bate-papo. Quero aproveitar a sua presença para o Cláudio apresentar os spoilers da Tribuna de Limeira. Aliás, Sidney, estou esperando uma contribuição sua quando der tempo aí na página de esportes da nossa tribuna, viu? O dia que você quiser fazer um comentário aí. A partir de setembro eu estou na tribuna, deixa comigo. Manda ver. Cláudio, e aí, tem algum spoiler? Sim, Beto, temos sim, né? Nós temos uma matéria sobre o início da campanha do horário eleitoral gratuito, né? Que estará, e já começou hoje, diga-se, mas com os presidenciáveis começa amanhã, né? No sábado, que é o dia de circulação da nossa tribuna. Também temos uma matéria sobre uma decisão do STJ em relação às guardas municipais, né? Que pode, de fato, mudar alguma coisa na atuação das guardas. Já conversei com a Secretaria de Segurança aqui de Limeira, já me mandaram uma resposta sobre a atuação da guarda aqui, né? E também nós temos na área de cultura uma matéria muito interessante sobre um sistema de gestão integrada dos arquivos, documentos e da memória municipal, né? Que vai ser lançado em setembro. E as nossas tradicionais colunas do esporte na grande área, a Semana do Farol de Limeira, né? E o Fora de Expediente, nossos colaboradores, a Ponto 1, e vamos tocando para que nós possamos concluir essa edição de forma tranquila, né? A gente sabe que sempre dá correria no final da tarde, e sem contar também com as duas páginas que estão fazendo um grande sucesso, que é a Tribuna da Mulher e o Ponto R da Rosiane Tanque, e a Tribuna da Mulher com a Márcia Lucato, né, Beto? Eu acho que nós acertamos profundamente nessa questão dessas duas páginas com social e com variedades, e principalmente com informação também. Também. Aliás, informação até de vinho amanhã, viu, Botelho? Sidney, muito obrigado, muitíssimo obrigado mais uma vez. Excelente final de semana, amigo. Até a segunda. Eu agradeço. E só para fechar a semana, um ponto positivo, né? O BDU, lançado pelo prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, para a recuperação das obras ali dos prédios de São Paulo, que terão isenções, mas eu trabalho mais essa informação na próxima segunda-feira para o nosso internauta. Beto Pontorim, muito obrigado, bom final de semana e sextou! Sextou, é isso aí, amigo, valeu. Cláudio, muitíssimo obrigado mais uma vez, ótimo final de semana, até segunda, amigo. Um ótimo final de semana, Beto, até segunda-feira, um ótimo final de semana para o Sidney Botelho também, e um ótimo final de sexta-feira para todo mundo, né? Valeu. E vamos continuar nosso trabalho por aqui. Que assim seja. Obrigado, Cláudio.